que a Força Nacional mobilizou um total de 214 agentes, 24 viaturas leves e pesadas, além de 2 drones para proteção da esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro. Essa informação consta no relatório encaminhado à CPMI, que investiga os atos no Congresso. Apesar do expressivo contingente, apenas 60 homens foram deslocados para a Praça dos Três Poderes, justamente para auxiliar na retirada de invasores, e outros 4 pelotões de choque permaneceram no estacionamento do Ministério da Justiça. A ação da Força Nacional é um dos pontos mais questionados pela oposição, que acusa o governo de omissão na proteção das sedes dos Três Poderes. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, essas informações que constam nesse documento, nesse relatório, esses números relacionados apontam para omissão? Dá para fazer essa leitura? É preciso saber exatamente o que aconteceu no dia 8. Não foi normal, foi nada normal. Brasília tem uma grande experiência de lidar com manifestações. Eu já vi essa esplanada dos ministérios cheia de manifestantes de todas as cores. E gosto de citar uma manifestação onde houve uma parte a favor do governo e outra contra. No meio, uma separação e tudo foi tranquilo, todos se manifestaram e não houve uma só ocorrência. Em outras ocasiões, houve sim quebra-quebra, mas coisas setoriais. E foram presos e eles foram condenados a pagar os vírus, né? Foi soltos e pagaram os vírus do Itamaraty e de outros ministérios. Ninguém noticia muito, acha que chega aqui, quebra vidro, não. Quem é preso assume o pagamento dos danos, né? E ainda é processado. Mas não fica preso em preventiva, como alguns estão preventivamente, eternamente presos até agora. Então, assim, há uma expertise muito grande das forças policiais daqui do Distrito Federal para fazer esse tipo de cobertura. Quando eu digo força, porque incluem todas as forças. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e, além desses, as forças nacionais, o Exército e outras forças. A Força Nacional, propriamente dita, ela é uma força especial, que é composta por policiais de vários estados, né? E forma essa força que geralmente ela é enviada a estados com problema, por exemplo, uma greve de policial, greve em presídio, alguma coisa assim. E é uma força que ela é recente no Brasil e ganhou um aparato muito forte. Tem à disposição hoje avião, viaturas, né? E assim, fica ao comando do ministro da Justiça. O ministro da Justiça sabia desde o início o que estava acontecendo. A Força Nacional estava no Salão Negro lá do Ministério da Justiça. Talvez defendendo do sol o Ministério da Justiça, eu não entendi. Se a Força Nacional tem experiência e é treinada para agir em qualquer parte do país, por que não na esplanada dos ministérios e país chamado Brasília? Então, esta é uma das interrogações que restam aí nesta investigação, que não será feita porque a CPI está partidarizada. Olha, Dantas, deixa eu pegar agora, carona Dantas, aqui, Daniel, no comentário. Por favor, vamos lá. Eu trouxe esse relatório mais cedo, eu li ele com muita calma e, de fato, eu fiquei bastante chocado, surpreso. Por quê? Porque o diretor atual da Força Nacional, ele faz ali um preâmbulo, tentando, claro, dizer que fez tudo o que podia e que fez um belíssimo trabalho, etc e tal, mas espera aí, nada disso não. Nada disso não. Ele ali traz o relato do que aconteceu e traz esses números que são a primeira coisa que me chamaram a atenção. Os números são expressivos, né? 214 homens. E 60 só deslocados? Também citou... Oi? Você tem um contingente de 214 homens e somente 60 se deslocam para fazer a proteção dos prédios? Como? Os caras tinham até drone. A Força Nacional tinha até drone. Tinha 2 drones, 24 veículos, de tudo. Furgão, ônibus, picape. 214 homens. Todos eles com escudo. Quer dizer, quase todos, né? O pessoal do choque, especialmente, escudo, capacete. Lançador de granada de efeito moral. Tinha gente armada com rifle lá, com escopeta 12, a escopeta 12, calibre 12, né? Tinha pistola 9mm, não fizeram uso de força letal nenhuma,
mas poderiam ter usado equipamento antidistúrbio. Tinha lá equipamento de choque, para dar choque, pistola de choque. Tinham tudo para conter essa população, tudo para conter esses vândalos. E ficaram ali, a maior parte desse contingente ficou paradinho ali no estacionamento do Ministério da Justiça. Aliás, existe uma câmera que fica voltada para o estacionamento. Ela fica na parte de trás do Ministério da Justiça, é uma câmera robô redonda na quina de trás e ela é voltada para o estacionamento. Essa câmera, ela não está, as gravações dessa câmera não estão naquele conjunto de imagens enviadas à CPI do 8 de janeiro. Então elas podem ser solicitadas, porque elas vão mostrar, inclusive, se a população, se os invasores, né, se aqueles manifestantes tentaram invadir o Ministério da Justiça. Por que eu fiquei mais assustado aqui com o relato do diretor da Força Nacional? Porque ele menciona, ao mesmo tempo que ele diz, não, nós protegemos o Ministério da Justiça, não sei o quê, ele menciona a portaria do Flávio Dino, do sábado, do dia 7, e a portaria do Flávio Dino, ela falava justamente no auxílio que a Força Nacional deveria prestar à proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, ou seja, a esplanada dos ministérios inteira. Então, como é que você tem um contingente desse, preparadíssimo, poderoso, e deixa a maior parte dele restrita ali, paradinha no estacionamento? A portaria do Flávio Dino, a portaria do ministro da Justiça autorizava o uso em toda a esplanada. Então, a dúvida é essa, e essa dúvida precisa se transformar numa convocação do diretor da Força Nacional para que se explique por que você não usou todo o contingente para tentar conter esses vândalos. Pois é, Mota, você como especialista em segurança pública, tecnicamente, há algo que justifique uma força de segurança deslocar 60 homens de um contingente de 214 para fazer a proteção das sedes dos Três Poderes e deixar a maior parte reclusa, presa em um estacionamento aparentemente sem função? Daniel, há possíveis explicações para isso. As decisões que são tomadas numa ocasião como essa são decisões que dependem de uma série de fatores que é muito fácil para a gente agora, distante no tempo e no espaço do evento, fazer um julgamento, mas a gente precisa saber dos elementos, né, daquele momento. O que as pessoas sabiam, que ordem que eles receberam, né, qual foi a avaliação que foi feita da situação. O que eu acho que é evidente em toda essa história é a falta de vontade de algumas partes de um dia realmente chegar a entender o que foi que aconteceu. Tem muita gente mais interessada em vender uma narrativa. E acabou. E essa narrativa que entre nos livros de história que os nossos netos vão estudar. É igual à devolução simbólica do mandato daquela senhora que sofreu impeachment, né? Se bobear, é isso que vai entrar nos livros de história. Agora, do ponto de vista policial, do ponto de vista operacional, não é difícil esclarecer isso. Com conversa com os responsáveis, uma análise da situação, das informações das quais eles dispunham naquele momento, do julgamento que foi feito com antecedência do que poderia acontecer. Afinal, essa é a finalidade de vários órgãos do sistema de informação e de segurança de todos os governos. Fazer um planejamento, uma avaliação de cenários. Muita gente é paga para isso. Então, não deixa de causar espanto, mas eu não tenho nenhuma avaliação, ainda mais sem ter lido o relatório. É preciso investigar e descobrir o que foi que aconteceu. Pois é, Zé Maria, quais são as repercussões dessa informação trazida pelo Cláudio Dantas? Inclusive, esse texto, essa reportagem está publicada no portal da Jovem Pan News. Parlamentares já se posicionaram, inclusive aqueles que integram a CPMI dos atos do dia 8, Zé? Olha, Daniel, essa situação do Ministério da Justiça, desde o início na CPI, provoca ali debates intensos e curiosidades. Primeiro, a resistência do ministro Flávio Dino em entregar os vídeos, né, à CPI.
ele não quis entregar, precisou passar pelo Supremo Tribunal Federal e finalmente houve a entrega do material lá. E os deputados estão questionando se todo o material, os vídeos estão lá. Isso é um bom início de conversa, porque haveria essa resistência de entregar esse material. Por outro lado, é saber onde estava o Flávio Dino naquele momento. Ele falou que de lá do seu andar ele chegou a ver a esplanada dos ministérios. Ele viu por que não acionou os meios de contenção. Não se pode chegar em manifestação na Praça dos Três Poderes, né? Eles entraram pelo Congresso Nacional e por ali acessaram a Praça dos Três Poderes. Então, a grande falha estratégica está exatamente na contenção em frente ao Congresso Nacional. Então, assim, provocou mesmo um debate forte no Congresso, principalmente na CPI. Mas a CPI está dominada. A maioria é pró-governo. Então, a investigação lá está sendo prejudicada exatamente diante dessa disputa partidária que empobrece, dificulta mesmo a investigação. Como eu disse antes, né? A CPI começou em pizzas, ela já começou em pizza. Eu não sei como vai terminar, mas é provável que termine em pizza também, de repente um outro sabor. É um relatório amigo, né? Um outro sabor de pizza. O fato é o seguinte, você tem uma situação que ela deveria constranger os parlamentares. Porque, assim, não é possível você investigar o que aconteceu e atribuir responsabilidades sobre as pessoas ali que estão envolvidas, autoridades, né, no 8 de janeiro, sem você, pelo menos, convocar para uma audiência pública essas autoridades. Quer dizer, o diretor da Força Nacional, ele não ser convocado é uma vergonha para a CPI. É uma vergonha. O presidente Arthur Maia, a relatora Elisiane Gama deveriam ter vergonha. Se eles não fizerem a convocação do diretor da Força Nacional, eles deverão acertar suas contas com o eleitor na próxima eleição. E o eleitor desses políticos deve ficar atento. Por quê? Porque está clara a manipulação da CPMI para que não se chegue a um resultado. Qual é o medo? Que se exponha, que se explique, que se esclareça. Não há problema nenhum. A gente comentou ontem aqui, o relatório também de auditoria interna lá da sindicância, melhor dizendo, lá do GSI, mostrou que o general Gonçalves Dias, ele não se interessou sobre o que estava acontecendo. Porque a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, ao saber da mobilização, ao saber da chegada de vários ônibus com manifestantes, do risco que eles representavam, o que ela fez? Convocou uma reunião no dia seguinte, uma reunião de emergência para que se elaborasse um plano de ação integrada, que era algo já previsto por decreto lá pelo presidente, o ex-presidente Michel Temer, desde as manifestações do impeachment. Então, foi feita uma reunião e o GSI não foi capaz de enviar um único representante para essa reunião. Ainda saiu com a desculpa de que a pessoa que deveria participar estava de folga. De folga. Então, não tem ninguém mais? Ninguém mais? Não pode pegar um telefone e ligar? Olha, o que aconteceu? De pedir uma ata da reunião para saber o que foi decidido? De querer ter acesso, não passou pela cabeça do Gonçalves Dias querer ter acesso ao relatório de inteligência que foi elaborado pela Secretaria logo depois. A Polícia Federal tinha informação de inteligência, a ABIN tinha informação de inteligência, mandou informes através do grupo de WhatsApp. Ah, não, mas ela não elaborou um relatório formal, não enviou através do e-mail formal do Sisbin. Ora, bolas, como é que é? Então, eu estou diante daquilo que representa a maior ameaça à democracia recente no Brasil e eu, como chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, sabendo do risco de invasão do Palácio do Planalto, eu não vou nem tomar consciência, não vou tomar ciência do que está acontecendo, não vou fazer uma ligação. Não dá, não cola. O Mota, Zé e Dantas falam que a CPI começou em pizza e há uma grande possibilidade dela terminar em pizza. Se não convocar o responsável pela Força Nacional, o Dantas falou, vai ser uma vergonha para essa CPMI. Mas esse é um risco, né, Dantas? Inclusive, esse é um risco que a gente corre, que a gente está observando exatamente o avanço das negociações em torno dessas convocações. Agora, Mota, isso diz muito sobre o receio que os governistas têm em avançar com as investigações
dos atos do dia 8, né? É evidente. Infelizmente, Daniel, eu não acho que existe nessa situação, nesse momento, no país que a gente está vivendo, nenhuma bala de prata, nenhuma medida, nenhuma convocação, nenhum depoimento, nenhum gesto que possa mudar o rumo dos acontecimentos nesse momento da história que nós estamos vivendo. Eu acho que nós vamos ficar devendo isso aos nossos filhos e aos nossos netos. Algum dia, no futuro, essa história vai ser contada. Não vai ser agora, porque o poder está na mão das pessoas que não querem que essa história seja contada. Então vão ser explorados só os ângulos, os detalhes que interessam à narrativa. Percebam, a gente falou agora há pouco sobre um evento numa universidade em que se atacava a polícia. Perceba como é conveniente, nessa situação, colocar a culpa na polícia. Foi a polícia que não agiu, foi a polícia que ficou de braços cruzados. A gente precisa saber exatamente o que foi que aconteceu. Mas, infelizmente, eu não acho que isso vai acontecer agora. Eu não vejo nenhum canal disponível pelo qual essa verdade possa vir à tona por inteiro.